ok? Pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, né, à nossa primeira live da maratona pré-semana em Falar Inglês Naturalmente, que é um evento online que vai acontecer entre os dias 22 e 28 de março. Anota aí na agenda de vocês que entre esses dias 22 e 28 de março, a gente vai fazer essa semana Fale Inglês Naturalmente, com muito mais dicas, muito mais coisa bacana para vocês. E eu vou mostrar a vocês como é possível falar inglês naturalmente, também entender inglês em qualquer lugar do mundo, mesmo que você já tenha estudado um pouquinho de inglês ou seja um total iniciante. Que o que está faltando aí é organização e vocês perceberem a língua de uma outra maneira. Então, acompanhem todas as nossas lives, ok? Diárias aí, para vocês saberem do que se trata e a gente ter esse momento nosso aí. Então, vou dar muita dica para vocês e a gente vai seguir em frente aqui, certo? O tema desse bate-papo hoje, o primeiro que a gente está fazendo aqui, é como entender melhor uma conversa em inglês. E eu acho que tenho certeza que esse é um dos objetivos maiores de qualquer um de vocês aí do outro lado que estão estudando inglês. O grande sonho de todo mundo, né, é falar inglês naturalmente, que é o que a gente se propõe a ajudar todo mundo aqui no Inglês na Ponta da Língua há muito tempo, e também, claro, compreender conversas, ou seja, as duas habilidades principais, speaking e listening. Certo? Então, assim, como é que a gente melhora essa nossa capacidade de compreender conversas em inglês? Muita gente acha, e aí eu vou voltar na pergunta que foi feita aqui agora há pouco, né? Muita gente acha, assim, que dá para ouvir conversa, ficar ouvindo as coisas ali e tentar pegar de tabela, né? E aprendendo de tabela. Tem um filme, pessoal, chamado, eu não lembro agora o título direito, mas alguma coisa, Os 13 Guerreiros, alguma coisa assim. É até com Antônio Bandeiras, no qual ele é o único cara que não fala a língua do pessoal lá, dos outros 12 guerreiros. E ele aprende só de ouvir a galera falando ali. Tipo, é meio que um milagre. Acontece assim, de uma hora para outra, ele começa a entender todo mundo a falar. E é muito legal ver a evolução no filme, porque durante a viagem ele vai prestando atenção em como as pessoas conversam, né? Os demais conversam, ele vai pegando. Então, assim, é preciso a gente se expor à língua, claro que não vai ser tão rápido quanto num filme. Então, uma das coisas que ajuda a gente a compreender conversas em inglês, a melhorar o nosso listening e a compreender diálogos, é por meio de se envolver com a língua, né? De estar ali prestando atenção como é que é. Não como no filme, porque no filme ele não estuda absolutamente nada. Agora, nós aqui, vocês, né, que têm a possibilidade de estudar inglês, e tem muito material para estudar inglês, para ouvir inglês. Hoje tem podcasts, hoje a gente tem vídeos no YouTube com a legendinha em inglês, tem o tal do TED Talks, tem um montão de sites que eu vou falar para vocês aqui em outras lives, onde vocês podem baixar áudio para poder ouvir, né, e ler o texto. Então, assim, hoje tem uma miríade de coisas para ajudar a melhorar, a desenvolver o listening e, claro, entender conversas em inglês. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer para entender conversas em inglês é o quê? Se envolver com a língua, mas se envolver de uma maneira organizada. Não adianta só soltar o play ali do botãozinho do áudio, né? E ficar ouvindo. Então, voltando na dica que eu dei lá no comecinho, né? Antes da gente ter início aqui, uma coisa bem legal de se fazer é você pegar o trecho de um texto, geralmente um diálogo, e eu recomendo que todo mundo estude inglês por meio de diálogos curtos. Esses diálogos vocês encontram em livros de curso de inglês, tá? Vocês vão encontrar em sites também. Vocês vão encontrar onde mais? Em filmes que vocês gostam, em seriados, e não é o seriado, o episódio inteiro não, ou o filme inteiro, é só um trechinho, coisa rápida ali de 3, 5 minutinhos, você copia a legenda no caderno, ouve aquilo várias vezes, interpreta, usa um dicionário, traduzam o que quer dizer aquele diálogo. Se for o caso, veja a legenda em português para entender melhor o contexto. E aí você está fazendo o quê? Você está entendendo a ideia, você está entendendo a parada, o negócio todo ali, para depois, claro, começar a ouvir. Outra dica que eu dou para você começar a entender o diálogo, entender a conversa, é que antes de você ir para essa fase de realmente ficar ouvindo direto, é que você leia o diálogo várias e várias vezes para se acostumar com a pronúncia. Mas esse se acostumar com a pronúncia não é só o som do TH, não é só isso aqui, não, e não é só para você falar corretamente. O objetivo é você perceber os sons,
tá? Melhorando, assim, a sua compreensão auditiva, o seu listening, porque isso também ajuda bastante. Então, a primeira coisa que eu falei aqui para você entender bem uma conversa em inglês é começar a se envolver com a língua de modo organizado, ok? De modo organizado significa estudar organizadamente, é você criar um roteirinho ali de estudos, uma maneira para que você possa ler o texto que você quer ouvir, entender o contexto, o significado das palavras, das expressões e tudo mais, e em praticar, né, os sons, a pronúncia, entender como é que é, porque aí você começa, então, a se desenvolver. Então, envolvam-se com a língua em inglês, com a língua inglesa. Envolvam-se de modo organizado. A segunda dica para vocês começarem a entender melhor uma conversa em inglês, né, e de devagarzinho, vocês não vão entender, terminou essa live aqui, já vou entender inglês, já vou entender tudo. Não é isso que eu estou oferecendo para vocês. Estou dando dicas que, se colocadas em prática, vocês vão desenvolvendo de pouquinho em pouquinho. Aquilo que o Denilson sempre fala, se você começar a estudar bem hoje, se você souber como estudar inglês, praticar, se envolver, daqui 30 dias você vai estar muito melhor do que o que você está hoje. 60 dias você estará muito melhor do que o que está hoje. Em 90 dias você estará muito melhor do que o que está hoje. E em um ano você vai estar muito melhor do que o que está hoje. Então, assim, não se preocupem nunca com quanto tempo vai levar para eu entender uma conversa em inglês. Você tem que se preocupar com quão... Ai, caramba, em inglês é fácil fazer essa pergunta. Is how far are you willing to go? Quão disposto você está para poder colocar essas coisas todas em prática? Envolver-se com a língua, ok? E a segunda dica, então, que eu quero falar é da pronúncia, né? Que eu falei aqui agora há pouco. Pronúncia, pessoal, não é um negócio que a gente estuda só para melhorar o nosso modo de falar. Pronúncia, na nossa opinião da área de ensino de língua inglesa, especialistas da área, foneticistas, linguistas, aprender pronúncia ajuda vocês a se tornarem mais conscientes do modo como a língua é falada. Tá? Então, assim, tem muita gente que acha que tem que estudar pronúncia, né? Falar como um nativo. E aí eu até brinco assim, você não tem que falar inglês como um nativo. O objetivo nunca foi esse. O objetivo é que você se comunique em inglês. Agora, ouvir como um nativo, eu acho que faz um pouquinho mais de sentido. Porque aí você vai entender como os sons, como as palavras são juntadas e tudo mais. E quando a gente estuda inglês, e essa é uma das coisas mais chatas que tem, quando a gente estuda inglês, a gente tem aquela mania, principalmente quem estuda só, meio que jeito, tem aquele hábito, a mania, de só ler palavra por palavra. E aí deixa o Denilson pegar um texto aqui, hoje não tem nenhum, né? Pronto, vou pegar um livro aqui. As pessoas, só que isso não é um livro legal. As pessoas têm aquele hábito de pegar um livro e ler a frase assim, What are you going to do? Nada errado em você ler ou falar dessa maneira. Hey, what are you going to do tomorrow? Esse é o modo como a gente aprende a ouvir com os olhos. E o que é ouvir com os olhos? A gente fica querendo ouvir inglês como se fosse sempre dessa maneira. Se você logo cedo no seu aprendizado de inglês começa a colocar as ideias da pronúncia como ela realmente é no dia a dia, principalmente na variante americana da língua inglesa, a gente vai ter algo assim, what are you gonna do tomorrow morning? What are you gonna do? What are you gonna do? Ou what you gonna do? What you gonna do? Porque quando você escuta esse what you gonna do, você já sabe que é what are you going to do? Pronto. E essa é uma das coisas mais chatas, como eu falei agora há pouco, no aprendizado de inglês. Chata porque ninguém te ensina no começo, e deveria. Então, quando você escuta algo em inglês e fala assim, não entendi nada do que esse cara falou, mas aí você vai ler o texto e fala, caramba, mas eu sei isso aqui tudinho, por que eu não escuto dessa maneira? Porque você não aprendeu, não ficou consciente, não se tornou consciente em relação à pronúncia como ela realmente é na língua falada. E isso aí a gente chama de pronunciation awareness, ok? É você aprender isso tudo. Então, não basta você aprender coisas como why don't you talk to her? Legal, bacana, nada de errado, a gente entende, as pessoas vão se comunicar falando dessa maneira. Só que quando você vai assistir um filme, vai conversar com alguém, a probabilidade da pessoa falar why don't you talk to her? Esse why don't you vai se tornar então why don't you, ok? Why don't you talk to her?
Ok? E aí vem uma perguntinha bem legal da Fernanda aqui, ó. A Fernanda Carecelli, tem tudo a ver com o que eu tô falando. Ela diz assim: e como que cria essa consciência, né? Como é que a gente desenvolve essa consciência auditiva, esse pronunciation awareness? Como é que a gente desenvolve isso? Ou melhor, como é que a gente toma controle disso, né? Faltou a palavra aqui agora. Estudando inglês, Fernanda. Essa é a maneira. E como é que você estuda isso? Aí entra em cena, assim, coisas de pronúncia que raramente as pessoas vão atrás. Todo mundo, quando fala de aprender a pronúncia do inglês, se preocupa com o tal de um TH, se preocupa com a diferença entre beach e bitch, ou como é que pronuncia man e man, sendo que essas palavrinhas, em contexto, todo mundo vai entender. Você pode até errar a pronúncia do TH, mas as pessoas, no contexto, vão saber do que você está falando. E aí, essas outras coisas que as pessoas raramente estudam é o que faz a diferença. E quais são essas coisas que as pessoas raramente estudam? Connected Speech é a principal delas. Connected Speech. Vou colocar aqui no YouTube para vocês, ó. Letra maiúscula, não estou brigando com ninguém, tá? Connected Speech. A gente tem ainda, já vou colocar as outras aqui. A gente tem ainda Word Stress. A gente tem Sentence Stress, certo? E tem também Intonation, entonação. Essas 4 coisas de pronúncia são fundamentais para que vocês aprendam inglês e comecem a entender uma conversa em inglês, certo? Principalmente o tal do Connected Speech, o primeiro que eu coloquei aí, Connected Speech, porque é isso que vai desenvolver na gente essa pronunciation awareness. So just to give you an example, you can speak English in the way that you want to. You can speak English slowly. You can speak English with making people understand what you were trying to say. There is no problem at all in speaking like this, but you have to learn how to listen to English. Por exemplo, eu acabei de falar aqui 2 palavrinhas, at all. Eu não falei assim, at all, eu falei at all, at all. Então, isso são coisas que as pessoas têm que aprender desde cedo, para ir se acostumando com esse tipo de inglês. Isso ajuda muito ajuda vocês a entenderem, a compreenderem uma conversa em inglês de modo mais natural. Isso não vai acontecer, de novo, vale a pena repetir várias e várias vezes. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso vai acontecer conforme você vai estudando inglês e vai, né, se envolvendo cada vez mais e mais com a língua. Então, vamos voltar no primeiro ponto que eu falei, envolver-se com a língua de modo organizado, estudar organizadamente, se acostumar com essas coisas da língua, né, do jeito que ela é, desenvolver a pronunciation awareness, essa consciência de pronúncia, mas esses pontos mais importantes aí que eu falei, connected speech, word stress, sentence stress e intonation, certo? E a terceira coisa muito importante para vocês começarem a desenvolver cada vez mais a habilidade de compreender uma conversa em inglês é aprender chunks of language. Isso para mim é fundamental, foi o que me fez melhorar e muito no inglês, até no speaking melhorou bastante quando eu comecei a perceber que inglês, ou quando eu comecei a perceber, quando eu percebi que aprender inglês não era só decorar a regrinha gramatical dos livros e decorar palavrinhas em dicionário, ficar falando o nome das coisas, computer, table, window, book, microphone, ring light, cell phone. Isso é o de menos, porque dar nome às coisas, assim, a gente aprende num piscar de olhos. Como é que fala tomada em inglês? Tomada em inglês é só, sei lá, no dicionário procurar tomada. Agora, colocar essas coisas todas juntas dentro da conversa, por meio de chunks of language, frasezinhas já pré-fabricadas que todo mundo entende numa boa e usa naturalmente, isso faz com que seu inglês se desenvolva muito mais. Só para dar um exemplo para vocês aqui, e é um exemplo que eu acho o maior barato e todo mundo se identifica com ele. Quer ver? Quando a gente começa a aprender inglês, pensa em você começou a aprender inglês. As primeiras aulas eram o maior barato, não eram? Você achava assim, que legal, hoje eu perguntei o nome da pessoa, eu perguntei a idade, o que ela faz, eu estou me comunicando em inglês e eu entendo o que as pessoas estão falando. Quando o professor toca a atividade de listening em sala de aula, eu consigo compreender. E por que isso acontecia? Porque quando você começou a estudar inglês, você não aprendeu regra gramatical e não aprendeu palavras soltas. Quando você começou a aprender inglês,
você aprendeu algumas frases, chunks of language, usado em determinados contextos, ou em um contexto específico. Por exemplo, você aprendeu what's your name, where are you from, how old are you, what do you do? Você aprendeu essas 4 frasezinhas fundamentais num bate-papo básico com alguém. Qual o seu nome, quantos anos você tem, de onde você é e o que você faz da vida, né? A sua profissão. Então você aí, quando sentava com outra pessoa para bater papo, era super rápido. Hey, what's your name? Oh, my name is Denilson. And what do you do, Denilson? I'm an English language teacher. And how old are you? I'm 45 years old. And where do you live? I live in Porto Velho, Rondônia. Pronto. E a partir daí a coisa assim, você ficava legal. Oh, thank you. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. You're welcome. Enfim, você começou a aprender chunks of language, aprender frasezinhas usadas em determinados contextos. O estudo de inglês só começou a ficar chato quando no andar da carruagem vocês começaram a aprender regrinhas. Present simple, terceira pessoa do singular, decorar verbos irregulares, colocar ing no verbo para formar o gerúndio. Que mais? Present continuous, present perfect, o verbo have no presente, que tem have e has. Fazer perguntas com do e does, negativas com don't e doesn't, didn't no passado. E aí você já começa a ver um monte de regrinhas e fala, nossa, inglês é muito chato. Por que no começo era legal e você tinha uma compreensão melhor das coisas? Que você, sem querer, estava aprendendo por meio de chunks of language. Só que no meio do processo, o pessoal mudou o negócio e voltou para uma metodologia antiga, que ensina gramática e palavras soltas. Aí você tem que ficar decorando tabelinha de verbos irregulares. Olha que coisa mais sem lógica. Gente, sério, eu não... tem verbos que eu nem sei que são irregulares. A pessoa coloca na minha frente e fala assim, diz aí dele, se é irregular ou não. Eu falei, não sei. Pega o dicionário e vamos para aprender junto, porque esse eu nunca vi, não. Agora, os mais comuns eu sei, tá? Mas eu não aprendi como listinha de verbo irregular, eu aprendi como uma palavra nova. E essa é a lógica de você aprender chunks of language. Porque dentro desse universo de chunks of language, a gente vai ter ainda os fixed chunks, os semi-fixed chunks, as collocations, as polywords e os gambits. Ok? Tem mais coisas ainda que a gente usa aqui para falar dos chunks of language, outros tipos de chunks of language, que ajudam em muito no nosso desenvolvimento do inglês, seja a fala ou compreender, ouvir uma conversa em inglês. E quando você coloca essas 3 coisas juntas, e vejam só, não são apenas 3 coisas, são várias, né? O envolver-se com o inglês, que é a primeira que eu falei, tem muito a ver com estudar de modo organizado. Saber os caminhos para você aprender inglês, estudar inglês e aprender a aprender inglês. Segunda coisa que eu falei foi de pronúncia. Desenvolver a pronunciation awareness, essa consciência de pronúncia, por meio de quê? Aprendendo connected speech, que é uma coisa, word stress, outra, sentence stress e intonation. Então, são 4 coisinhas em uma, certo? E a terceira que eu falei são os chunks of language, você focar em chunks of language, e isso a gente encontra em diálogos, tá? Por isso que é muito legal vocês aprenderem com diálogos. E nas nossas lives aqui, vai ter uma live que eu vou dar um exemplo disso e vocês vão entender muito bem como colocar isso tudo em prática de uma maneira bem organizada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também, domingo descansa, tá? Eu vou ensinar isso para vocês para não ter nenhum problema e vocês saberem como colocar isso tudo junto e desenvolver o inglês de vocês. O terceiro ponto que eu falei dos chunks of language envolvem outras coisas. Collocations, semi-fixed chunks, fixed chunks e gambits e polywords, ok? São 5 coisas em uma. O segundo ponto eram 4 em 1, né? É isso? 4 em 1. E o primeiro são 3 coisas em uma. Olha só que loucura. Ou seja, tudo se resume em saber aprender inglês de uma maneira muito mais natural para que você desenvolva o seu listening, saiba ouvir conversas em inglês e também o seu speaking, ok? Anotaram aí essas coisas que eu falei? Foi fácil isso para vocês ou não? Ok? Tem alguém aqui estão mandando várias perguntas e eu vou respondê-las, tá? Se você não entendeu os pontos que eu falei aqui, pega aí o papel, caneta, que eu vou repetir, ok? Estão pedindo para eu repetir, então vou repetir. Vamos lá com calma, então. Desde o primeiro ponto, para entender conversas em inglês, ok? Primeiro ponto, envolver-se com a língua. Anota aí, envolver-se com a língua.
E aí já coloca assim, do ladinho, você vai colocar, ou embaixo, dá um pouquinho de espaço, você coloca assim, envolver-se com a língua. Aí você vai colocar saber estudar inglês, estudar inglês com frequência e constância, né? Estudar inglês com frequência e constância, enfim. Estudar inglês com frequência. E o 2, aprender a aprender inglês, ok? Aprender a aprender inglês. Segundo ponto. Prontinho aí, todo mundo anotando? Segundo ponto, então, é o quê? Desenvolver a consciência de pronúncia em inglês. Pronunciation awareness, ok? Pronunciation awareness. Aí dá um espacinho e anota aí esses pontos que eu tinha colocado aqui antes. Ó. Vamos lá. Connected speech. Eu coloquei no YouTube, tá? Connected speech, word stress, sentence stress e intonation. Ok? Esses 4 pontos. Quinto, o terceiro ponto ali que eu falei que é importante, chunks of language. Aprender chunks of language. Por chunks of language, aí dá um espacinho e você vai colocar fixed chunks, chunks fixos. Aí você vai colocar semi-fixed chunks, chunks semifixos, collocations, polywords e gambits, ok? Anotem isso aí, certo? Coloca aí bonitinho. É só falar pessoal aqui, ó, não é Chucky não, tá? Não é Chucky, é chunks, chunks, C-H-U-N-K-S, ok? Vocês querem essas coisas de modo mais explicado? Tá tudo lá no site inglesnapontalingua.com.br. Vocês podem pegar essas palavras aí que eu coloquei e lá no site, depois de terminar a live aqui, vocês podem ir lá no site, vão lá na barrinha de buscas que tem no site e coloquem esses temas lá. E aí vocês vão aprendendo um por um. Inclusive esse negócio de connected speech, word stress, sentence stress, intonation, vocês vão encontrar isso tudo no site. São textos de 2007, 2008, 2010, 2016, 19, 20. Agora em 21 eu também dei uma dica relacionada a isso. Então assim, tem bastante coisa no site para vocês se divertirem. Beleza? Perguntas? Vocês têm alguma pergunta aí? Vamos só assim dizer o seguinte. Quem ficou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado. Se tiver alguma dúvida, coloquem aí, porque é agora que a gente vai começar. Eu vou responder algumas perguntas. Eu vi que tem perguntas no Facebook, tem perguntas no Instagram e tem também no YouTube. Então a gente vai agora passar a responder perguntas. Esse era o papo que eu tinha com vocês. Rápido e direto, sem enrolar muito e ficar aqui. Faz tal coisa, faça isso, faça aquilo outro. Tá? Vamos lá. O pessoal tá mandando um recado aqui em relação ao Instagram. O que tá acontecendo no Instagram, galera? Que vocês estão aqui... Eu não consigo acompanhar aqui, tá? Enfim, vamos lá. Perguntas. Tinha mandado algumas perguntinhas aqui antes, ó. Deixa eu só ver. O Éder tinha falado antes, professor, eu sou muito interessado em política, diplomacia, etc. É um pouco difícil, às vezes, de entender o que está sendo falado. Como posso começar a entender? Estudando o vocabulário da área, chunks of language dessa área. Olha só que interessante tua pergunta, Éder. Você se interessa por política e diplomacia e coisas relacionadas a esses temas. E aí você vai ouvir e não entende. Por quê? Primeiro, porque você não está acostumado com o vocabulário dessa área. Imagina o seguinte, eu, Denilson, não entendo nada de metalurgia. E aí, aliás, vou dar um exemplo mais real que aconteceu comigo, ok? Uns 2 anos atrás, mais ou menos, um amigo meu, empresário, ia receber aqui na cidade um grupo de americanos que eles estavam negociando, fazendo uns negócios aí, e o assunto, esse meu amigo pediu para que eu fizesse a tradução, interpretação, acompanhasse os americanos, né? Eu não faço esse tipo de serviço, mas como era um amigo pedindo, né, e tem questões de confidencialidade que vai ser discutido, um amigo confia no outro, né? Eu sei que não é sempre, mas a gente procura fazer ser bem legal com os amigos em questão de confiança, né? Amigos. E aí eu perguntei para ele, tá, mas qual é o tema da conversa? Pensando assim, vamos falar de agronegócio, né? E ele falou que era agronegócio mesmo. Eu falei, agronegócio é beleza, tranquilo, não dá rolo não, a gente está acostumado a ouvir isso. Aí ele perguntou assim, tá, só que a gente vai fazer negociações o sistema todo vai ser baseado em blockchain. Aí eu falei, eita nós, blockchain, eu não sei isso nem em português. Eu falei para ele, não sei nem disso em português, mas vou procurar ler em inglês, saber o que é, tá, para poder aprender e tudo mais. Ele falou, não, eu te agradeço e tal, não sei o quê. Enfim, o que eu fui fazer? Não sabendo do assunto,
fui atrás de aprender o vocabulário básico da área, fui entender o que eles poderiam conversar, né? Fui ler sobre o assunto, fui lá na IBM, pegar o material da IBM para entender qual era a ideia que eles tinham no sistema, porque eles iam usar um sistema da IBM. Então eu fui atrás do vocabulário, fui atrás dos chunks geralmente usados para se falar sobre esse assunto. E eu não estou falando, eu estou falando vocabulário, mas não é palavrinha solta, não. Eu fui atrás mesmo de frases, collocations, tá? Os tais chunks of language de modo geral. E isso aí, meu amigo, me ajudou e muito. Porque quando eles chegaram, eu já tinha uma noção do que poderia acontecer, e aquilo que eu não sabia, eu perguntava o que era, humildemente, ó, não sei, explica. O chinês, né, veio um chinês junto, ele explicava, ele que era o cara do negócio, ele explicava como é que era de jeito bem simples, eu, não, já entendi. Para mim, assim, foi um aprendizado gigantesco. Então, se você tem interesse em política e diplomacia, e vai ouvir o que a galera tá falando e não entende, meu, antes você tem que entender o vocabulário. Isso é extremamente importante. Você tem que entender os chunks, as palavras mais comumente usadas naquela situação. Senão, não adianta nada. Você não vai entender mesmo, tá? É normal isso aí. Perguntaram se a live vai ficar gravada. Olha, eu não sei. Vai depender de uma série de fatores aí, tá? Eu não decido isso. O Dennis Strife tinha colocado aqui, eu consigo entender coisas mais básicas, porém os sons ligados acho que é mais desafiador em listening. Pois é. Você entender palavras básicas é uma coisa muito simples, né? Porque você está esperando as palavrinhas sendo ditas de modo devagar e tudo mais, não sei o que, aquela coisa toda. Já essa coisa de ligar, né, os sons ligados, o connected speech, ou linking words, como algumas pessoas chamam, se bem que está tudo meio misturado aí, isso só é desafiador porque você não começou a estudar isso no começo. Se você tivesse começado a estudar isso no começo, teria sido muito mais fácil. Você estaria acostumado. O problema é que lá no básico, lá na base do seu aprendizado de inglês, você certamente ficou aprendendo palavrinha solta. Door, window, television, house, home, go, come, study, watch, enfim, ficava nessa coisa. Aí fazia umas combinações simples, tipo open the door, watch TV, go home, enfim, study English, speak Spanish, ficava nessas coisinhas básicas, né, simples. E aí aprendeu, acostumou a ouvir palavra por palavra e não a colocar tudo junto. Por isso a importância de todos esses pontos que eu falei aqui ao longo da live, ok? Quem mais aqui? Deixa eu ver. Uma coisa que tenho feito muito é ouvir áudios repetidamente, lendo e apenas o áudio, para conseguir melhorar o listening e entender melhor as palavras, falou o Avelino. É uma das dicas que eu dou, né? Uma das técnicas que eu dou. Sophie e Gatinha Games colocou aqui, o Connected Speech é o mesmo que Linking Sound? Sim, tá? Mesma coisa. Aí o Rodrigo perguntou como se escreve Chunks of Language, né? Eu acho que era isso. E o Marcelo ajudou ele aqui no YouTube, né? Com isso aí, legal. Vamos lá. Vamos ver aqui, perguntas. Se eu fiquei sem ler uma pergunta aqui, tá, pessoal? Vocês refaçam aí. Pediram para eu escrever as subdivisões dos Chunks of Language aqui no YouTube. Então, vamos lá. Eu vou colocar o nome completão, Chunks of Language. Aí, vamos fazer assim. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Collocations. Mais. Fixed chunks. Opa. Fixed chunks. Vamos colocar aqui semi-fixed chunks. Vamos colocar também para vocês as polywords. E vamos colocar também um que eu falei, vocês não vão achar muitas informações a respeito, que são os gambits, ok? Isso aí é meio que segredo ainda para muita gente, certo? Deixa eu ver quem mais mandou pergunta aqui. Eu posso treinar o meu listening focando só no inglês americano ou devo focar no inglês britânico também? Eliel, a dica que todo professor de inglês hoje, todo professor profissional de inglês vai te dar hoje é que você foque no inglês de modo internacional, tá? Não é só, é britânico, americano, australiano, e isso, aquilo, outro. Foque no internacional e foque de modo global, porque o inglês é uma língua global e você pode falar com russo, você pode falar com italiano, você pode falar com francês, você pode falar com americano, você pode falar com quem, sei lá, qualquer canto do mundo. Nem todo mundo aqui ainda conhece ou está no Clubhouse, né, que é uma nova rede social que surgiu aí. Se vocês entrarem no Clubhouse,
Vocês vão ver como o pessoal, quando está em sala de inglês, praticando inglês, se apresentando, falando alguma coisa, é uma misturada de sotaques, de gente falando de um jeito diferente, que você tem que prestar atenção e entender como as pessoas falam para poder se comunicar. Se você focar só no inglês americano ou só no inglês britânico, você vai ficar meio que viciado só para ouvir aquilo, né? A não ser que você queira só isso mesmo na sua vida, então tranquilo. E o que todo profissional de ensino de inglês também recomenda hoje é que você, no começo, aprenda a ouvir inglês de modo internacional, e aí, conforme você vai aprendendo esse inglês, você pode se refinando, entre aspas, aí você vai aprender, vai focar num tipo de inglês, né? Tipo, não, quero focar no inglês falado lá nos Apalaches dos Estados Unidos, que é o Appalachian English. Aí você vai ouvir aquilo lá, não, quero inglês californiano, beleza. Não, quero inglês de Liverpool, na Inglaterra. Também, beleza, vai lá ouvir Liverpool. Não, quero ouvir o sotaque, sei lá, de Dublin, né? Aí você vai ouvir o irlandês de Dublin falando, aí você vai diferenciar. Mas no começo, tente aprender inglês de modo mais geral, tá? Sem se preocupar muito com essa coisa de americano, britânico, não sei o quê.